Volta com linha de passe para falar da final da Libertadores. Não para falar de quem foi campeão, de quem perdeu. Até gostaríamos de falar disso. Falar da final que ainda não aconteceu. E terça-feira tem uma reunião de manhã, né, na sede da Conmebol para definir aí quando vai ser esse jogo, já que as datas são extremamente conflitantes. Para quem não viu, né, enfim, isso aí rodou ontem as redes sociais, o mundo inteiro, essa imagem terrível, o ônibus do Boca passando ali, os torcedores do River jogando tudo que tinham nas mãos, pedra e tal. E jogadores do Boca feridos e tudo, e aconteceu que não rolou o jogo porque não tinham condições os jogadores do Boca para entrarem em campo. E hoje, o jogo foi passado para hoje, e hoje, de novo, o Boca se posicionou falando, ó, não tem condição, os atletas não têm condições de jogarem essa partida. Portanto, não tivemos a final e, por enquanto, não sabemos qual será a data. É uma cereja no bolo aí de uma Libertadores cheia de problemas administrados pela dona Conmebol, hein, Mauro? Eu acho que essa questão aí do jogo vai, não vai, tem jogo, não tem jogo, o grande erro é a demora na decisão, e isso não ser tomado por alguém com autoridade, com o mínimo de bom senso, e sim num jogo de político de bastidores, né? Com o Boca, a meu ver, com toda a razão, forçando para não jogar e sendo empurrado para o jogo. Jogador com um pedaço de vidro dentro do olho, jogadores que teriam tomado medicamentos porque foram machucados, isso poderia aparecer no doping. Inalaram o gás lá. Inalaram o gás de pimenta, tudo que aconteceu. Agora, é bom lembrar o seguinte, né? Alguns pontos. Primeiro, torcida única na Argentina. Isso impera já há alguns anos. Raríssimos são os jogos em que a torcida é visitante. Esses jogos jamais têm torcida visitante. Fica claro que torcida única é um paliativo, não é a solução. O problema é social. Quando o Estado manda a seguinte mensagem, ó, eu sou incompetente, eu não consigo administrar essa situação. Então só vai a torcida de um time. Não adianta, porque você impede que o público do outro time vá. Mas cerca de 30 pessoas estarão dentro de um ônibus ou de vários carros ou de vários micros se encaminhando para o estádio, porque eles vão ter que ir lá jogar. E vão ter que entrar e vão ter que sair. O Boca faz esse caminho pelo menos uma vez por ano, 2. Porque joga lá. No mínimo uma vez por ano joga lá contra o River Plate, e o inverso também acontece. E aí a raiz do problema, a gente até conversava aqui durante o intervalo, é que as autoridades argentinas, né, as barras nas torcidas argentinas, elas são, eu diria que uma versão mais complexa e com viés, digamos, de organização mafiosa ainda mais forte do que os organizados no Brasil. Combatê-las, é óbvio que é um dever do Estado. Se é uma organização criminosa, algo parecido, ela tem que ser combatida, né? Não com o fim da torcida, tudo não adianta nada. Com o fim da atividade criminosa dentro daquele grupo. Como se você tiver numa escola alguém vendendo droga, você não vai fechar a escola, você vai acabar com a boca de fumo dentro da escola, seja lá o que for, a venda de droga. Na véspera do jogo, resolveram pela manhã dar uma blitz na casa de Héctor Caverna Godoy, líder de Los Borrachos del Tablón, a barra do River Plate. Ele foi preso com muitos ingressos, com 12 celulares e cerca de 720 mil reais, fazendo a conversão em dinheiro. Evidentemente foi preso e, olha, vou ter que explicar que dinheiro é esse, que significa isso, que ingressos nominais, com nomes de integrantes da torcida, intransferíveis, que vão para a perícia e que aparentemente, no primeiro momento, eles acham que são até ingressos verdadeiros, não falsos, e seriam revendidos, repassados para esses torcedores e para alguns outros. Quando isso aconteceu e ele foi detido, na sexta de manhã, em São Miguel, a cerca de 30 quilômetros do estádio, onde ele morava, ou mora, o que aconteceu? Os ingressos apreendidos, o capo da barra preso, outros elementos também detidos. Bem, Los Borrachos del Tablón não vão ao jogo. Essa é a mensagem? Não haverá jogo. E foi o que aconteceu. Além dessas imagens que nós vimos aí, novamente, do ônibus sendo atacado, vários ataques aconteceram simultaneamente em várias ruas nos arredores do Monumental de Nunes. Para quem não conhece, é uma área super residencial, até uma área de classe média alta, de torcedores rompendo aquelas grades, aquelas barreiras para alcançar as imediações do estádio e entrar na marra. Teve gente que entrou. Isso foi uma coisa orquestrada, óbvio. E aí, nessa loucura, muita gente que não é da torcida também vai junto. Igualzinho ao que aconteceu no Flamengo e Independente do passado do Maracanã. Igualzinho. Qual a situação do ano passado? A torcida jovem do Flamengo foi banida por 3 anos, totalmente banida, porque um torcedor do Botafogo, de uma organizada do Botafogo, morreu com um espeto de churrasco, né, em fevereiro de 2017, numa briga nos arredores do Engenhão, quando a Polícia Militar do Rio estava semi-paralisada, né? Grande parte dos policiais não estavam em greve, não estavam trabalhando. E o jogo ia acontecer, não era para acontecer, mas houve um cenário favorável à briga e morreu um rapaz, num confronto. Essa organizada, ela integrante da organizada, não ela, que ela não existe mais, ela está punida. Mas os seus integrantes existem. E organizaram algumas invasões em jogos grandes do Flamengo no Maracanã no ano passado. E anunciaram, publiquei no meu blog, o bonde da invasão, a jovem tem a chave do Maraca, os caras escreviam lá sarcasticamente,
e invadiram o estádio. E aí 8 mil pessoas, segundo se calculou à época, a Polícia Militar, invadiram o estádio, quer dizer, muita gente que estava por ali, alguns até já esperando, né? Opa, os caras já invadiram num outro jogo, vamos ver hoje, né? Se invadir, a gente vai junto. E são aquelas imagens que todo mundo se lembra do ano passado, com catraca, roleta caindo, gente com cadeira de roda, as grades sendo derrubadas. É muito parecido. É muito, muito, muito parecido. Lá, acho que é pior ainda, porque atingiram os jogadores, o que aqui não aconteceu. Também teve ataque ao hotel do Independente no Rio de Janeiro, ano passado, na véspera do jogo. Então, lá foi pior porque acertaram os jogadores do Boca, inviabilizando o jogo. O Independente conseguiu jogar, foi campeão e voltou para casa com a taça de campeão da Sul-Americana. Mas mostra o seguinte, tanto no Rio, Brasil, como Buenos Aires, na Argentina, as autoridades tomam decisões e depois não sabem como lidar com as consequências dessas decisões. Ou seja, você tem que estar preparado para combater aquilo. É mais ou menos o seguinte, chega aqui em São Paulo amanhã, a polícia fala assim, vamos prender, sei lá, o líder da maior organização criminosa que existe na cidade. E acha que não vai ter nenhum. Lembra do toque de recolher em São Paulo há alguns anos? Sim, sim. Então, tudo começa, o quê? Talvez querendo holofotes, né? Por conta do jogo internacional, nós vamos atacar esses caras. Agora, hoje, na véspera do jogo, não estou defendendo quem fez o vandalismo. Estou tentando explicar como isso começou. Isso começa por incompetência de autoridades que deveriam pensar na segurança. Não há como você arrancar esse câncer assim, de uma hora para outra e já sai andando por aí. Não é assim que acontece. É um trabalho que deve ser feito de uma forma diferente. Mas a final da Libertadores provocou um holofote. Esse camarada, ele entrou em Los Borrachos del Tablón no final dos anos 90 e desde 2009 ele é o chefe da torcida. Já foi preso, é um cara com uma folha corrida, fez parte de um conselho, inclusive, de diretivo do River Plate entre 2001 e 2008, de um ex-presidente do River. O poder que essas pessoas têm é muito grande. Quem tiver curiosidade, leia o livro La Doce, que é do Gustavo Graber, que é um jornalista argentino, que explica o que é a La Doce, que é a barra do Boca Juniors, que é igualzinho Los Borrachos del Tablón, não tem diferença nenhuma. Então, tudo começa na incompetência. Aqui também. Porque você proíbe uma organizada. Aí não pode botar a faixa, não pode botar a bandeira, não pode botar mais nada. Mas os caras estão lá. Claro, aí falam, não, vamos invadir o estádio. Anunciam na internet, vamos invadir o estádio. Invadem o Maracanã. Eu não consigo imaginar, honestamente, acho que os clubes, eles são coniventes muitas vezes, e quando há conivência, ele tem que ser punido. Mas, para mim, esse tipo de coisa é muito mais uma questão de segurança pública, do nosso atraso sul-americano, brasileiro, argentino, praticamente toda a América do Sul, como sociedade. E da impunidade. Então, o cenário é muito propício para isso. Achar que essa é uma questão de futebol é ingenuidade. Isso não é só futebol. Isso é um problema da Argentina, que tem várias questões sociais mal resolvidas, como a gente tem aqui no Brasil. Até algumas pessoas hoje na rede social falam, por que você está comparando? Eu estou comparando porque muita gente aqui no Brasil aponta o dedo e fala, olha como eles são. Não, olha como nós somos, nós sul-americanos. Somos iguais. Nós não temos nada de melhor em relação a eles. Talvez os uruguaios hoje estejam num patamar um pouco mais elevado, falando aqui dos nossos vizinhos mais próximos. Sim. Chilenos, talvez, também. Chilenos. Também chilenos. Agora, o grande absurdo, hoje o estádio recebeu pessoas de novo. Pois é, exato. E assim, uma das questões mais complexas para fazer o jogo hoje, domingo, era que os ingressos, mesmo aquelas pessoas que conseguiram sair do Monumental no sábado com o ingresso na mão, aquele ingresso ele já tinha passado pela catraca. Então, do ponto de vista organizacional, era impossível colocar as pessoas no estádio de novo com alguma organização. Então, o que iam fazer? Iam resetar o sistema e literalmente entrar todo mundo. As pessoas, os jornalistas experientes nesse tipo de coisa estão nas mídias sociais dizendo, se você levasse uma foto de um torcedor do Boca, isso valeria como ingresso. Você poderia entrar com uma folha de papel. Não haveria nenhum tipo de controle. Isso causa superlotação. Poderia ser uma coisa muito mais grave do ponto de vista da segurança do público. Mas para mim o que foi mais impressionante na demora no sábado para cancelar o jogo, pelo menos no sábado, a Conmebol depois se fazer de alguém que vela pelo futebol no continente sul-americano. Quando ficou evidente que os times não queriam jogar, que os técnicos não estavam de acordo com o jogo, que ninguém em sã consciência poderia imaginar que haveria um jogo de futebol minimamente justo depois do que aconteceu com o ônibus de uma das equipes. Então, tem que ter jogo. A violência, se você cancela o jogo, você perde para a violência. Mas que jogo? Sim. Qual jogo? Condição. Qual jogo? Que jogo você vai fazer, né? E chama atenção, né, André, que o Gianni Infantino estava lá, o presidente da FIFA. Era isso que eu queria chegar. É a obra-prima da Conmebol isso que aconteceu, embora isso não seja um problema só do futebol, como disse o Mauro, mas é a obra-prima da Conmebol,
com o maior político do esporte no mundo presente no vestiário e nos gabinetes, forçando para ter o jogo, ameaçando o Boca Juniors para que houvesse o jogo. Isso é um descalabro, isso é uma coisa completamente inaceitável. Ele até deu uma declaração, mais ou menos assim, precisamos achar os culpados, mas o jogo isso tem que acontecer. Não, e é uma loucura que tenha sido assim, porque assim, naquele momento em que se disse que o jogo aconteceria às 8h15 do Brasil, 7h15 da Argentina, já se sabia que o capitão do Boca Juniors não poderia entrar em campo. Isso. Quer dizer, a agressão já tinha levado a questão da disputa esportiva pendendo para o lado do River Plate. Porque não interessa se os outros vão jogar ou não, se eles estão em condições ou não. A partir do momento que você já tira um jogador de campo, o capitão, independentemente de ser o capitão ou não, mas no caso, o capitão do Boca Juniors da partida, você já sabe que você está com uma disputa esportiva que é injusta. Claro. E naquele momento, já se sabia também que ele não teria condições de jogar no domingo. Então, me impressiona ainda mais que eles tenham marcado o jogo para domingo, para esperar o domingo, fazer as pessoas irem para o estádio, porque muita gente foi para o estádio, e aí, de novo, cancelar um desrespeito absurdo que mostra, acho que não poderia ser mais emblemático do que é essa competição. A Libertadores não é um campeonato sério, não é. O presidente do Boca, né, que é muito influente na AFA, né, automaticamente tem bom trânsito com a Conmebol, ele foi pressionado de ontem para hoje por outros dirigentes, por torcedores e por periodistas, sim, jornalistas partidários, na Argentina tem muito isso, que interferem mesmo, violentamente. Aqui no Brasil também tem, mas lá mais. Para que não aceitasse. Ele aceitou negociar pela questão política. Ele não deveria ter negociado. Desde ontem, como disse o Jean, ele falou, não tem jogo, o Boca não vai jogar. Vão pro pau, vão pra justiça, vão pro inferno, mas não vão jogar. E deixar isso claro. O jogador tá com o vidro dentro do olho, o outro tá... Como é que eu vou jogar? Não vou jogar nada, não tem jogo. Tchau, pega, sai, vocês me dão segurança para ir embora aqui. No momento que derem segurança, os meus jogadores vão embora, nós vamos embora daqui desse lugar e ponto final. Depois a gente resolve. Vai jogar em 2054, sei lá quanto que vai jogar. Não vamos jogar. E ponto final. Mas não, ele ficou ali naquela politicagem, na conversa, e aí tem o presidente da FIFA, tem a Conmebol, aí dá entrevista, enrola daqui, enrola dali. E o próprio Munheco Galhardo ontem, o técnico do River, em dado momento ele falou, ele mandou um recado para o Schelotto, técnico do Boca. Diga ao Schelotto que se o jogo não acontecer, porque se eles não quiserem jogar, eu concordo, estou de acordo, eu apoio. É um dos raros personagens de bom senso, embora tenha sido meio que vilão, né, no episódio contra o Grêmio, por não ter respeitado uma punição. Agora, então a politicagem é o grande problema. O jogo tem que acontecer. Sim. E tem que ser no Monumental de Nunes. Sim. Até por uma questão de respeito igualdade, à competição. Igualdade, é o mesmo argumento. Se vai ser com público, sem público, se o River vai ser punido. Que dia vai ser? O jogo tem que acontecer e tem que ser no estádio do River. E logo, porque tem que ter ou num estádio que o River disser, esse é o meu estádio. 12. Acho que a grande questão é o seguinte, né? Os caras foram lá, procuraram lá uma casa de marimbondo, na véspera do jogo, falaram, vamos cutucar e ver o que acontece? Exatamente. E não tinham a menor ideia do que ia acontecer. Do que saiu dali. Ou seja, não é justificar, mas assim, é óbvio que aconteceria isso. Vou lembrar de novo. Isso é muito o Boca sul-americano, visita esse estádio no mínimo uma vez por ano. E isso não aconteceu antes. Pois é. Não aconteceu antes. Por que aconteceu agora? Quer dizer, é de uma imbecilidade total. Intervalo, voltamos já.